Já é hora da gente receber nosso próximo convidado? Sem dúvida. A gente vai conversar com o Rolo? Exatamente, Adriana. Nós vamos falar com o Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. E agora eu acho que aquele momento, tem muita gente assistindo a gente. Tirar muita dúvida, hein? Para tirar muita dúvida. É aquele famoso, Adriana, o que pode e o que não pode. Doutor Alberto Rolo, muito obrigado pela participação aqui na nossa cobertura especial da Jovem Pan nesse dia de eleições. Chegou o dia, né? Enfim. Bom dia, Fernando. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, com os internautas da Jovem Pan, nesse dia tão especial. Pois é, a primeira pergunta que eu faço, né, é justamente nesse sentido. O que pode e o que não pode? As dúvidas, elas estão sempre por aí. Nesse caso, as pessoas já estão preocupadas em não esquecer a máscara, em levar a caneta, em se preocupar em não tocar nas coisas, mas a gente vale lembrar aquelas dicas de sempre, né? As pessoas, elas podem ou não podem manifestar o seu candidato, elas podem falar, elas podem estar com um adesivo. O que a gente pode fazer no local da votação e o que não pode em linhas gerais, doutor? Então, bem objetivamente, acabou a campanha eleitoral ontem. Então, nenhum tipo de propaganda eleitoral hoje pode ser feita. O que o eleitor pode fazer, e aí está expresso na lei, manifestação individual e silenciosa. Então, se eu quiser ir com uma camiseta, se eu quiser colocar um adesivo na minha camiseta, principalmente, a gente está cedo, começou faz pouco tempo, mas se eu vou usar meu carro para votar e no meu carro tem um adesivo, não precisa tirar. Manifestação individual e silenciosa. O que não pode fazer é carreata, passeata, uso de carros de som, fazer barulho, concentração de pessoas uniformizadas com bandeiras, isso não pode. A lei fala expressamente, manifestação individual, o eleitor não vai ter problema. Boca de urna é crime e agora a gente tem até boca de urna virtual, né, Fernando? Pois é, sem dúvida. E, doutor, quais são os crimes que mais são registrados nesse período de eleições pelo Brasil, nas principais capitais? Agora há pouco a gente conversava com Brasília, viu, doutor? O Maldonado, nosso repórter lá, trouxe as informações de várias pessoas que já foram presas nessas últimas horas cometendo crimes, como, por exemplo, se o senhor puder contar pra gente no que caracteriza esse crime, desinformação. Pois é, eu estava ouvindo a programação e vi, inclusive, no Brasil inteiro, né, não é só em São Paulo, gente que foi presa por compra de voto, né, suspeita com dinheiro vivo. Desinformação é você, de alguma maneira, enganar o eleitor, mentir para o eleitor ou dizer para o eleitor, estimular o eleitor a não votar, né? Então é fake news, isso está no Código Eleitoral, eu já tive a oportunidade de falar aqui na PAN sobre isso, né? Então você induzir o eleitor a não votar, isso também pode ser tipificado como crime. Agora eu vou dar a minha experiência, eu estava ouvindo o Fernando falar, você sabe que eu saí cedo, que nós estamos trabalhando hoje, então eu saí cedinho para votar e esqueci a minha caneta. No meio do caminho eu lembrei, esqueci a caneta, como é que eu faço agora? Lembrei, e é uma informação importante, que haverá caneta, tinha caneta lá, que eu já votei, haverá caneta à disposição do eleitor sempre, mas aí eu lembrei, então agora o meu cuidado vai ser redobrado. A hora que eu usar a caneta lá, que é uma caneta comum, eu vou higienizar a minha mão de novo, e foi assim que eu fiz. Não tive problema nenhum, mas é lógico, se não esquecer é bem melhor, né? Sim, só para completar esse assunto, viu, a caneta, a minha já está separada aqui, inclusive. Ouvi falar que a tinta tem que ser preta, você ouviu falar também isso, Fernando? Eu não sabia. Não, tem que ser preta ou pode ser azul? Não, na verdade, a Justiça Eleitoral dá preferência para a caneta azul ou preta. Tá. Agora, se você não tiver a outra, tiver uma caneta vermelha, às vezes eu uso caneta vermelha quando eu dou aula presencial, né? Não tem problema. Vale também. Que a gente vai assinar, vale. A gente vai assinar a folha de votação. Todos nós vamos assinar a folha de votação, é para isso que serve. E olha, eu não sei não, vou até pedir para nossa reportagem nas ruas ficar atento, que vai parecer hoje, talvez, dia de vestibular, dia de Enem, o pessoal vai vender caneta na porta das escolas. Bem provável. Escuta o que eu estou dizendo, vão vender caneta na porta das escolas para os esquecidos. Mas olha, eu tenho uma questão também que eu gostaria de trazer, a respeito de segurança, do processo eleitoral em si também, né? Eu fiz não um comparativo, até porque não tem como comparar o sistema eleitoral americano com o sistema eleitoral brasileiro. Mas, doutor Rolo, a questão é,
o nosso sistema eleitoral, né? Nós estamos falando aqui que até às 22 horas teremos os resultados, estamos falando de 5.570 municípios. O nosso sistema eleitoral, as pessoas às vezes duvidam, levantam dúvidas, a gente pode tranquilizar o ouvinte da Jovem Pan? Com certeza, e não tem como comparar mesmo. Esse é mais um elemento, mais um item de orgulho de nós brasileiros, né? A gente às vezes tem complexo, a gente dá de 1.000-0 nos Estados Unidos, a gente está vendo aquela confusão, se quiser chamar de rolo com L só, não tem problema, lá nos Estados Unidos, né? O presidente Trump, inclusive, falando em fraude, né? Que ele não prova, que ele não mostra, só faz fofoca. O nosso sistema é absolutamente seguro. A nossa urna eletrônica tem mais de 30 itens de segurança. Não são 1, nem 2, nem 3, são 30 itens de segurança. Você estava falando, eu estava acompanhando, a Zerésima já é um dos itens que está no meio, né? Os itens de segurança começaram bem antes e vai isso até o final. Então, o nosso internauta, ouvinte da Jovem Pan, pode ficar absolutamente tranquilo. Não é tranquilo, é absolutamente tranquilo que o voto dele vai ser computado da maneira correta. Não existe a menor possibilidade de fraude. Para começar, a nossa urna eletrônica não é ligada, não está online, não é ligada à internet. Nós estamos falando aqui pela internet, a urna eletrônica não é ligada na internet. O sistema de transmissão de dados depois da apuração, como você mencionou, né? O presidente da mesa vai pegar o hard disk, né, como se fosse um pendrive, vai levar no centro de apuração. O centro de apuração envia os dados para o TRE, depois o TRE envia os dados para o TSE, que faz a totalização. Tudo isso com linhas dedicadas, com linhas exclusivas. Não tem como um hacker invadir. E olha aí, a gente está falando de hacker, o hacker invadiu o STJ agora há alguns dias, e a Jovem Pan noticiou isso. Então é um risco, sim, é uma preocupação, sim, mas o TSE está preparado e vai evitar qualquer tipo de tentativa de manipulação. Então, o eleitor pode ficar absolutamente tranquilo. Que bom. E, doutor Rolo, o senhor disse que então já cumpriu com a sua obrigação como cidadão, já votou, como encontrou o colégio eleitoral, muito movimentado, estava tranquilo ainda, e o comportamento ali dentro da sessão da sala, os mesários estavam realmente trabalhando, seguindo as normas, o senhor também foi orientado a seguir direitinho as normas de proteção sanitárias. E aí eu quero te perguntar também com relação à polícia, tá? Qual que está sendo o treinamento para a polícia para agir agora nas mediações dos colégios eleitorais? Parece que as polícias iam trabalhar até com drones esse ano. O meu exemplo foi altamente positivo. Só para lembrar, o horário das 7 às 10 horas é preferencial, então eu não furei, né, não respeitei os idosos. Eu sou do grupo de risco, né, não pela idade, mas porque eu sou diabético, né, e estou um pouquinho gordinho, dá para ver no vídeo, então é grupo de risco. Então eu acho que eu não respeitei ninguém indo votar mais cedo. Absolutamente tranquilo. Polícia Militar na frente da escola e na esquina. Meu caminho de ida e meu caminho de volta, eu também observei que nas escolas, até chegar lá e depois na volta, muito policiamento, Polícia Militar ostensivamente presente, isso dá segurança. Dentro da escola, eu observei, eu até ajudei uma senhora a subir escada, porque eu voto no primeiro andar, ela também, dessa escola, e ainda falei para ela, eu ajudo a senhora, mas depois, como a senhora se apoiou também no corrimão, a senhora passa álcool na mão. A gente tem que lembrar disso, desses detalhes. Porque a pessoa põe a mão no corrimão e aí esquece. Então, tem que higienizar as mãos toda hora. Dentro da sala, no corredor, os mesários absolutamente tranquilos, com a máscara e o face shield, quer dizer, então, uma dupla proteção. Dentro da sala, a exibição do documento à distância. Eu exibi o meu documento, o mesário conferiu, e aí que eu falei, olha, esqueci a caneta, então vou precisar usar a caneta que está aqui. Vai na cabine de votação, digita os números numa boa, com absoluta tranquilidade. Olha, Adriano, eu não demorei mais do que 1 minuto. Pelo menos nesse momento estava tranquilo, não vi filas. Agora, vamos lá, a gente falou agora um pouquinho de crime eleitoral. E aí eu sou testemunha, porque no caminho ali no parceirão da escola, na frente da escola, muito papel jogado no chão, os famosos santinhos. E isso também é crime. Poxa vida, sim. De fato. E, lógico, todo crime, toda situação que for flagrada, a pessoa ela pode denunciar. Não é? Afinal de contas, você disse sobre a segurança, Adriana, aqui em São Paulo, ontem 30 mil policiais foram mobilizados para garantir a segurança da chegada das urnas aos colégios eleitorais. Hoje, são 60 mil
policiais que estão destacados. 2 policiais em cada colégio eleitoral de cada cidade do estado de São Paulo. E no Rio de Janeiro, 30 mil policiais estão sendo usados e pela primeira vez, depois de 8 anos e 4 pleitos seguidos desde 2012, não haverá apoio das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Apenas os policiais cuidarão da segurança por lá e caso você flagre alguma situação, sinta-se lesado, veja algo, procure um policial e faça sua denúncia. Afinal de contas, a democracia também é feita dessa maneira. Bom, gostaríamos de agradecer ao Dr. Rolo que participou aqui conosco, especialista em direito eleitoral, trazendo sempre muita luz e muita clareza nos assuntos relacionados a essa questão que, obviamente, às vezes suscitam dúvidas, mas nada melhor do que um grande especialista como o senhor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Adriana, agradeço o Fernando pela oportunidade mais uma vez e estou à disposição. Bom voto para todo mundo. Valeu.